foi feito um filme muito bonitinho com as crianças que participam do Encontrinho, que é o encontro das crianças. É um filme de animação e ele foi feito com apoio do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal da Paraíba. Aliás, da Universidade Federal de Campina Grande. Nós vamos assistir esse filminho, é um filme de curta-metragem, rapidinho, mas muito bom e está, de qualquer jeito, vinculado a... É um produto cultural e humano do evento. Esse é um evento que prima pela humanidade, pela cultura, pela alegria, principalmente quando a gente recebe o governador do estado, que chega assim devagarzinho e é recebido com muita alegria. Vocês já prestaram atenção ou não perceberam? Olha aí. É sempre bom quando a gente encerra mais uma jornada com todos os sacrifícios que ela inclui, com a felicidade de que, com todos os percalços, o resultado final é altamente positivo. Hoje conversei com várias pessoas, todo mundo sempre chora, todo mundo sempre reclama, e o evento continua. Isso é fantástico. Isso só acontece quando o coração é largo, é generoso, e principalmente é feliz e acredita. Uma dessas provas nós vamos ver nesse filminho agora. Vamos ao filminho, por favor, que é uma gracinha. Olha, não sei se todo mundo sabe que a animação é uma coisa feita quadro a quadro, né? Frame por frame. As crianças trabalhando nisso. Isso é muito complicadinho de fazer, é muito trabalhoso, né? E necessita talento. Como uma primeira experiência, que em geral saem pavorosos, esse aí é surpreendentemente bom. Se o evento pode produzir nessa área, imagine nas outras. Bom, lembra-se que eu tinha falado do sorteio? Vocês estão vendo aquela figura que está ali, ó, atrás de alguém que está saindo da frente agora? Essa linda gatona que está ali, a Iole. Ela, com toda essa simpatia, com toda essa beleza, deve estar morrendo agora que eu estou falando isso, mas garanto que ela vai sobreviver. Ela é que tem uns numerozinhos que, se alguém comprar por R$2, pode concorrer a livros maravilhosos. Bem, e agora, meus amigos, vamos convidar para a sua tradicional palestra de encerramento dos eventos, nosso grande companheiro, Dr. Edmundo Gaudêncio, que falará Pai Nosso.
Minhas amigas, meus amigos, meu melhor boa noite. Na verdade, todos os anos, quando aqui me coloco, de certa forma eu enuncio o final de mais um evento, o que para mim é evidente motivo de extrema honra, mas também de extrema ansiedade, em virtude do fato de funcionar nestas ocasiões como aquele que deixa, junto a todos os convidados e a todos os participantes, os votos de um feliz ano novo e a solicitação encarecida e carinhosa de que possam voltar nos anos vindouros. Mas é também sob minha responsabilidade que, com certeza, fica junto a vocês exposto o melhor desejo de Campina Grande no tocante a que vocês possam ter sido bem recebidos e que sejam melhor recebidos ainda nestes mesmos anos vindouros, quando, acredito, mais uma vez poderemos todos nós estarmos aqui presentes e irmanados nisto que é a proposta de uma consciência nova que se paute na tolerância e no respeito à dignidade do próximo. Diferentemente dos anos anteriores, eu não farei uma fala escrita. Procurarei, então, falar-lhes, se não de improviso, mas me guiando única e exclusivamente pelo roteiro que aqui se encontra na tribuna. E na noite de hoje, então, eu procurarei discorrer acerca do Pai Nosso a partir de uma leitura socioética que eu faço daquela oração. Na verdade, nisto que será a minha fala, eu recorro, sobretudo, a 3 autores. Marcel Mauss, sociólogo, André Comte-Sponville, filósofo, e Jean-Yves Leloup, também adepto da filosofia. Marcel Mauss, em um trabalho intitulado A Prece, elabora um conceito do que seja uma oração. Ele diz, então, que a prece é um rito religioso, oral, diretamente relacionado com as coisas sagradas. Procedendo desta forma, neste conceito, as questões que Marcel Mauss colocará em cena dirão, então, respeito a aspectos, em primeiro lugar, históricos. Isto porque, de fato, uma prece, uma oração, enquanto produção humana, conta com uma história que, grande parte das vezes, nós olvidamos, outras tantas nós as esquecemos. Além, evidentemente, de aspectos históricos, toda oração comporta aspectos culturais. Dessa forma, então, alguns povos oram ajoelhados, outros oram de pé, dançando, outros oram prostrando-se sobre a crosta terrestre, nisto que é a enunciação de que perante a divindade todos nós somos, em grande medida, insignificâncias. Para além de aspectos históricos e culturais, uma oração, toda oração de fato, coloca em cena a religiosidade humana, essa possibilidade de entendermos que, ainda que sejamos insignificâncias, mediante princípios de soma, nós nos tornamos grandiosos e podemos então, dessa maneira, alçar os olhos à divindade. Mas toda oração é também uma peça, acima de tudo, moral. E fica evidente o registro de que, para além de antes de todas as propostas morais, para muito antes de todos os compêndios éticos, as religiões entre os homens funcionam e funcionarão sempre como dispositivos de moralidade, sem os quais, com certeza, a humanidade já se haveria destruído como um todo. Para além desses aspectos históricos, culturais, religiosos e morais, uma prece estabelece também uma história social, na medida em que toda prece é, de fato, uma produção coletiva, é realmente um trabalho social. E nesse trabalho social que toda prece realiza, estão em todas as orações articulados fundamentalmente 3 níveis. Um primeiro nível respeita aquilo que é a relação dos indivíduos que oram com a divindade. É nesse processo em que inúmeras pessoas irmanadas
voltam o coração para Deus, voltam os olhos para a terra ou para o firmamento, que se pode então falar de fato em religare, que se pode falar na possibilidade de, através de um relacionamento entre indivíduos, podemos todos nós, irmanados, chegarmos até Deus. Um segundo nível de relação, para além deste que consta dos indivíduos com a divindade, uma prece articula um segundo nível, o nível proposto no qual indivíduos se articulam com outros indivíduos. A partir então desse princípio de irmanamento, posto que a oração é, do ponto de vista social e sociológico, muito mais eficaz quando dita em conjunto e no coletivo, quando dita isoladamente, posto que, do ponto de vista sociológico, aquilo que nós denominamos emoção é muito melhor enfatizado quando as pessoas irmanadas participam de um mesmo rito, que no caso seja a prece. Para além desses dois níveis anteriores, dos indivíduos com as divindades, dos indivíduos com outros indivíduos, uma prece articula um outro tipo de relação, uma relação do indivíduo consigo próprio. Isto porque, para além de se tratar de um trabalho social, toda prece é também um trabalho anímico, um trabalho que aquele que ora faz consigo próprio, mediando a divindade e a sua própria alma através da oração. Assim sendo, uma prece executa, na verdade, aquilo que Foucault chamaria de um trabalho de si. Trabalho esse que objetiva fundamentalmente o aperfeiçoamento da sensibilidade humana e, particularmente, o aperfeiçoamento da própria alma daquele que ora. Dessa forma, e no tocante a esse trabalho de si, o primeiro dos trabalhos efetivados por uma oração respeita aquilo que é a própria oração, conforme dita, conforme rezada, e trabalho esse constante do próprio ato de orar, porque de fato eu melhoro quando oro. E essa talvez seja a grande virtude de toda e qualquer oração, colocar o homem em contato consigo próprio, reflexivo, de maneira absolutamente efetiva, na tentativa de estar em contato íntimo com a divindade. Dessa maneira, quando então nós oramos, nós nos debruçamos sobre nós mesmos, sobre aquilo que é a nossa fragilidade, sobre aquilo que é a nossa transitoriedade, sobre aquilo que é a possibilidade de, estando todos nós neste presente instante aqui, dentro de um instante a mais, aqui não mais estejamos. Dessa maneira, quando oramos, quando voltamos a nossa consciência para a sua própria contemplação, além de estarmos voltada a nossa alma para Deus, estamos, na verdade, voltando a nossa alma para nós próprios. E dessa maneira, graças então a esse trabalho que toda oração é capaz de fazer com aquele que ora, pode-se com certeza dizer que, ainda que uma oração não funcionasse efetivamente, nada podendo fazer por um doente junto ao leito no qual ele se encontra, com certeza uma oração muito faria por aquele que, debruçado sobre aquele leito, prostra-se de joelhos ao chão, os olhos voltados para a divindade e, contemplando a própria fragilidade pessoal e, por conseguinte, humana, melhora a si mesmo nessa tentativa de estabelecer a comunhão com as divindades. Ainda, então, que a oração nada pudesse fazer por aquilo que a invoca, com certeza muito faria por aquele que a balbucia. Mas esse trabalho de si, desencadeado pela oração, respeita também a uma segunda modalidade de operacionalização da alma daquele que ora. Isto porque toda oração, nesse trabalho de si, contempla de forma prática a colocação em suas palavras e em suas frases daquilo que é efetivamente a virtude. E essa virtude há que de fato ser trabalhada, e trabalhada não apenas na prece, mas trabalhada antes, durante e talvez muito mais efetivamente depois até da própria prece. Não nos podemos, porém, esquecer que as virtudes são, do ponto de vista social, construções humanas. Dessa forma, virtude, para os gregos areté,
e para os latinos virtus, é excelência, aquilo que se constitui como sendo a qualidade mais específica de um determinado objeto, de uma determinada coisa, de um determinado fato e, por conseguinte, de uma determinada pessoa. A maior virtude, então, adotando isto como exemplo de uma faca, é cortar. Tanto mais, então, virtuosa seja a faca, melhor, mais perfeito e mais agudo será seu corte. Não nos podemos, então, esquecer que se a excelência ou se a virtude desta faca é cortar, variará de mão em mão aquilo que será o objetivo final a que a faca se destine. A excelência da faca, então, continuará absolutamente a mesma e sua virtude será idêntica em se tratando do corte efetivado, por exemplo, por um cirurgião ou por um assassino no cumprimento daquilo que seja o seu objetivo absolutamente imoral. Isso porque a excelência de uma faca, assim como as virtudes de um modo geral, independem do uso que se possa fazer daquilo que seja a eventual virtude. Virtude, para o ser humano, é portar-se fundamentalmente nisto que é sua qualidade maior, em conformidade com os princípios da humanidade. Humanidade essa que, então, passa pela ideia de possuir especificamente uma dignidade que há que ser respeitada em nome do bem. Assim posto, virtude para o ser humano é o esforço específico para portar-se adequadamente com a noção de bem, com a noção de bondade, com a noção ética maior que deveria envolver os relacionamentos humanos, apelando-se para isso que, ditado por nossa consciência, a trajetória do homem sobre a face da terra deveria então respeitar a essa noção maior com a qual trabalha a ética, a virtude coletiva do bem. Por outro lado, há que se salientar também que não existe virtude natural, porque todas as virtudes são históricas. E em sendo históricas, toda virtude é uma construção social, uma construção datada no tempo, uma construção circunscrita no espaço. Assim, aquilo que determinada cultura considera como de fato sendo virtuoso, uma outra cultura pode considerá-lo exatamente o contrário. Além do que, toda virtude é relativa, o que significa então dizer que toda virtude há que ser entendida como circunstancializada. Isto porque toda virtude é relacional, toda virtude resulta nisto que é o relacionamento humano, ora da parte daquele que a pratica, ora da parte daquele sobre o qual essa virtude recai. No tocante, porém, aquelas virtudes que são colocadas nas palavras do Pai Nosso, o que nós teríamos então a dizer? Em primeiro lugar, na minha particular concepção, Cristo, antes de haver criado uma religião, propôs-nos fundamentalmente uma ética. E essa ética, a ética do Cristo, encontra-se plasmada com todas as letras nas palavras por ele ditas, quando ele, em lugar de enunciar a Deus como o Criador, o amo e absoluto Senhor, ele intitula aquele que até então era dessa forma apelado, a partir do patronímio de Pai. Ou, melhor ainda, quando, dirigindo-se ao Deus Criador, reza ele, a ele se dirigindo pela interpelação de Abba, pela interpelação de Papai. É então, pela primeira vez na face da terra, que está estabelecida uma vinculação absolutamente afetiva entre a divindade criadora e nós, criaturas por ele originadas, quando, nesse viés afetivo, nós nos dirigimos a Deus, não mais como nosso amo absoluto e Senhor, mas como aquele a quem, a partir do Cristo e de suas palavras, poderemos designá-lo carinhosamente de Papai. E ao longo de 60 vezes, Cristo, no novo Evangelho, conclama a figura de Deus através da interpelação de Papai. Cristo, então, funda essa ética, uma ética na qual a obediência dá-se não em nome do temor ao castigo, mas em decorrência do carinho respeitoso a que todos nós devemos devotar ao Pai. E Cristo coloca, também no meu entendimento, toda a súmula ética
que ele poderia fazer de suas palavras e de suas atitudes em uma oração. Oração essa a que nós batizamos de Pai Nosso. Do ponto de vista da história desta oração, todos nós, em maior ou menor medida, conhecemos o seu trajeto. É no Sermão da Montanha em que Cristo, falando sobre esmolas, fala também sobre a maneira como corretamente nós deveríamos orar. Naquela peça, no Pai Nosso, enquanto oração, na verdade, analisando as palavras do Cristo, podemos dizer que a oração, o Pai Nosso, consta então de um introito ou uma saudação, momento então em que se louva o Deus Criador, o mesmo Deus Criador a quem Cristo chamava de Papai. Em seguida, aquele introito ou saudação, é feita a exposição sob a forma de 6 petições, 6 pedidos, 6 desejos que a boca humana articula, direcionando esses desejos a Deus. Oração essa que, após esses desejos, se encerra em um desfecho, onde se estabelece um último compromisso entre aquele que ora e a divindade que o criou. Enquanto súmula ética, que virtudes o Pai Nosso então enuncia? Que virtudes o Pai Nosso elenca? Que virtudes o Pai Nosso coloca em suas palavras para que nós, sobre elas, possamos refletir? Releio o Pai Nosso para que então avivemos a nossa memória e a nossa sensibilidade com esta oração maior que o Cristo nos ensinou. Diz ele então que: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ainda na saudação, Cristo nos propõe um compromisso através da fé. Quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é graças então à fé, essa primeira das virtudes elencadas no Pai Nosso, que eu posso santificar um nome, que eu posso dizer santificado seja de fato o nome do Senhor. Ocorre, porém, que fé é crença, fé é certeza, e certeza de verdade, ainda quando naquilo que seja a verdade por nós defendida, encontra-se em humano erro. O que significa dizer, diante dessa virtude, a da fé, ao rezarmos o Pai Nosso, nós nos deveríamos lembrar de tudo aquilo que a fé nos proporciona, de tudo aquilo que a fé em nós é capaz. A fé, então, em nós é capaz de encurtar caminhos. A fé em nós é capaz de fazer cessar sofrimentos. A fé em nós é capaz de trazer para mais próximo de cada um aquilo que seja a esperança maior de cada um desses que oram. Mas em nome da fé, não nos podemos esquecer, matou-se, roubou-se, violentou-se. Em nome da fé, cobrimos a terra de sangue. Em nome da fé, vilipendiamos direitos. Em nome da fé, sonegamos virtudes. E em nome da fé, cometemos catástrofes e desatinos. A fé, então, sendo, como dito, relacional enquanto virtude, não é apenas virtude em si, porque quem tem fé em algo ou alguém. Assim sendo, a depender daquilo em que eu tenho fé, posso eu dizer que existe, no meio da fé, a boa fé e a má fé. E, diante então da existência de uma fé que em tudo constrói, face a uma outra fé que tudo pode destruir, ainda do início da oração, eu teria, ao dizer, ao rezar, ao balbuciar essa primeira sentença, que me perguntar: eu tenho fé? Quanto de fé eu tenho? Em que tenho depositado a minha fé? Na sequência, o Salvador alude a uma segunda virtude quando diz: venha o teu reino. A virtude, então, aqui colocada em meu entendimento, apela para a ideia
de que esta grande segunda virtude consiste na prática daquelas virtudes todas que estão enunciadas na oração. Porque não basta a fé, assim como não bastam as virtudes, necessário o trabalho de si por parte daquele que ora durante a espera. Necessário o trabalho e a praxis enquanto se espera pelos eventuais resultados de uma oração. A oração, então, melhor será aquela que é dita, que é orada, que é praticada, ao mesmo tempo em que não apenas solitariamente espera o orante, mas põe-se esse orante a trabalhar. E para isso, Cristo, então, nos propõe uma prática das virtudes em geral, porque de nada adianta uma virtude que não se transforme em ação concreta. De nada adianta a virtude que não possa transformar-se naquilo que é a produção do homem virtuoso. Diz então a oração, através de mim, que quando eu profiro a sentença, venha o teu reino, quero na verdade dizer com isso que se eu for virtuoso, o reino dos céus, através da minha virtude, já estará em mim. A terceira das virtudes a que Cristo se refere é a humildade, ao afirmar: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque, na verdade, apenas aceita a divindade aquele que, prosternado sobre o chão, aceita-se como humilde, aceita-se como pequeno, sobretudo diante da grandiosidade de Deus. Não nos podemos esquecer, humildade vem do radical humus, que significa terra. Terra essa, em grande medida, da qual saímos, a qual voltaremos e sobre a qual temos que nos prosternar nisto que é a manifestação mais absoluta de nossa humildade. Humildade, então, é tornar-se pequeno sem se apequenar, descobrir-se ínfimo diante do cosmos, sem ser, porém, insignificante moralmente falando. Ser humilde é ser pequeno, sem ser baixo e sem ser abjeto. Ser humilde não é humilhar-se, nem permitir ser humilhado. Por outro lado, é necessário que nessa humildade não esteja presente a vanglória, porque se eu me orgulho de ser humilde, com certeza humildade nenhuma eu tenho. Em suma, ser humilde é, na verdade, comportar-se tal como os lírios do campo. E no caso do ser humano, libertar-se de todas as auto-ilusões que prolatam para o mundo uma mentira, a mentira que procura dar conta de que nós somos maiores do que esses seres absolutamente insignificantes que de fato somos. A quarta virtude, Deus nos diz quando enuncia: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E no pão, que simbolicamente ele toma para representar o nosso alimento, está colocada toda a simplicidade do mundo. Mas o que é ser simples? Ser simples é praticar o esquecimento de si, o apagamento do ego, praticar a diminuição do narcisismo. É defender em seus atos e em suas atitudes o desprendimento de tudo, inclusive de si próprio. Posto que, para aquele que é simples, o seu grande tesouro é exclusivamente o nada. Tudo que é simples, porém, por outro lado, é complexo. E o que é mais simples do que um pão, para quem não quer compreender adequadamente o que o pão seja, e o que há de mais complexo do que o pão, para aquele que queira entender de fato a grandeza que um pão encerra? Porque, na verdade, diante de um simples naco de pão, nós nos esquecemos das centenas de mãos que exigiram naquele pão o plantio da semente para que então o pão fosse produzido. Ao lado dessas centenas de mãos, outras tantas centenas que cegaram o trigo para que o trigo, uma vez cegado e joeirado, pudesse ser triturado e transformado em pó, farinha, para que da farinha outras centenas de mãos, juntando ao sal aquilo que foi, por sua vez, o trabalho de outras centenas de mãos, mais o fermento produzido por outro centenar de outras tantas mãos, unidos esses três elementos, pudessem, amassados por determinadas mãos,
estar colocado o pão no forno e servido à mesa, aquele pão que em sua simplicidade nos oculta tudo quanto de trabalho social e humano houve que ser requerido para que aquele simples naco de pão pudesse ser, então, digerido, transformando-se em sangue, dando origem, o sal daquele pão, à mesma salmoura que escorre em nosso sangue, o mesmo sal que escorre em nossa lágrima. Porque, de fato, as coisas que são simples são complexas, embora tudo que seja complexo há que simplificar-se para se fazer merecedor do reino dos céus. A quinta virtude ocorre quando está dito no Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. E que virtude maior, então, estaria contada aí, senão a virtude do perdão? Mas a virtude do perdão é a misericórdia. Isto porque ser misericordioso é, então, praticar esse ato de extrema benevolência que consiste em sinceramente perdoar. Isto porque perdoar não é apagar uma falta, como se ela não houvesse ocorrido. Perdoar não é esquecer uma falta cometida, como se ela não houvesse deixado registro no transcurso do tempo. Perdoar, na verdade, é cessar de odiar, é triunfar sobre o ódio, é recusar-se a somar ódio a mais ódio. Perdoar é, acima de tudo, abrir mão do rancor, jamais sendo devido esquecer que no verbo perdoar está contido um outro que é o verbo doar. Apenas isto, a doação sincera, doação capaz de anular a raiva, o ódio e o rancor, é que se constitui então naquilo que é a capacidade máxima apresentada em termos de virtudes pelo ser humano, que é a capacidade da misericórdia. Misericórdia essa que passa, que absorve, que se achega e que é atravessada pela tolerância, pela compaixão e pela justiça. Tolerância, compaixão e justiça essa que, somadas, colocam-se com todas as letras nesta única e exclusiva palavra, que é a palavra perdão, que é a sentença: eu te perdoo. Ocorre, porém, que de fato, diante do perdão, nossos atos exigem uma contramedida, assim como nossas atitudes são as contramedidas de outras tantas atitudes ensaiadas em relação a nós. Assim sendo, quem somos nós para exigir, pedir ou solicitar sermos perdoados, se não cultivamos em nós mesmos isto que é a capacidade humana de humanamente perdoar? Em minha leitura, a sexta e última das virtudes propostas no Pai Nosso é referida quando fala o Cristo: e não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do mal. E essa virtude, sem sombra de dúvidas, é o amor. Deus, então, nesta última frase, é invocado pela última vez, mais uma vez, como Pai. E na condição de Pai é que Deus, em sendo invocado, congrega, não apenas dentro de si, aquilo que é a presença do homem, mas também, evidente e inequivocamente, a presença da mulher. Porque qualquer um pode ser homem, mas apenas pode ser pai aquele que, tendo coabitado com a mulher, que se faz então presente nas entrelinhas da oração, tenha sido capaz de gerar, de gestar e dar à luz do mundo um filho. Assim sendo, esse pai, que é invocado mais uma vez, a última vez nesta oração, é também o pai que simboliza aí presente a mãe, pai esse e mãe essa, presentes naquilo que é a nossa condição específica de filhos de pai e mãe, mas também filhos de Deus. E é, então, em relação a esse Pai, que conclamamos uma última vez nesta oração o Pai Nosso, e conclamamos por um cuidar amoroso de que somente Pai, e especialmente a mãe, é, então, capaz. Porque, na verdade, trata-se de um cuidar objetivando aquilo que é a prática amorosa do amor melhor, amor esse que é, por sua vez, a virtude que dá razão e sentido a todas as virtudes elencadas anteriormente naquilo que é
a oração do Pai Nosso. Mas o que é então amar? Amar não é querer bem. Amar é querer o bem. E o que é o amor? Na verdade, não há o amor, há amores, e isto já era conhecido e reconhecido desde entre os gregos, que se utilizavam de 3 vocábulos diferentes para enunciar essa virtude maior, a que nós damos então o nome de amor. Diziam os gregos que, de fato, a forma mais inferior de amar era aquela que respeitava a eros, amor carnal, amor movido sobretudo pelo desejo, desejo esse que sempre é falta, que nunca se preenche, desejo esse que, uma vez preenchido, morre. A segunda forma de amor, evidentemente mais perfeita para o pensamento grego do que a forma dita erótica, era aquela forma de amar contida na palavra filia. Filia essa que designava então aquilo que era do esteio da amizade. Para os gregos, então, a amizade despretensiosa, a amizade gratuita, era então muito maior do que essa capacidade ainda absolutamente estreita apresentada por nós e que é a capacidade de amar. Essa filia, essa amizade, então, é algo que se contenta inclusive com a presença. Não é algo que apenas esteja produzido quando diante do desejo e de sua falta característica, porque a filia, a amizade, é sobretudo graça e alegria. É graça pela presença daquele que até então esteve ausente, é alegria por conta daquilo que é verdadeiramente o grande encontro entre duas pessoas que, sem se precisarem uma à outra, completam-se naquilo que é a amizade relacional que as une. Existia, porém, uma terceira palavra, um terceiro vocábulo entre os gregos, palavra essa que será inaugurada quando, então, o pensamento cristão adentra o pensamento helênico, que é o ágape. A ágape, então, nada mais é do que aquela forma de amar absolutamente descomedida, aquela maneira de amar absolutamente respeitosa, aquela forma de amar absolutamente caridosa e cuidadosa que somente o Criador mantém em relação às suas criaturas. Porque, na verdade, aquilo que nós verificamos como existindo em relação ao amor passa por um sem número de formas amorosas colocadas diante da civilidade e da civilização à medida em que o tempo foi passando. E mais uma vez, então, nós teremos que nos perguntar também acerca dessa virtude, quanto somos capazes de amar, de que forma somos capazes de amar, somos realmente amantes no sentido mais belo, mais poético e mais cuidadoso que essa palavra nos inspira. O que é que em nós tem despertado o amor? Onde é que nós temos, nos dias que correm, colocado o nosso coração e que coisas nós temos usado para preencher o nosso lado esquerdo do peito? Dessa forma, então, há toda uma progressão nisso que é a proposta humana do amor de fato. Porque para que adequadamente amamos, necessitamos ser amados. E daí, então, a importância e a necessidade da família, essa primeira escola amorosa, essa primeira escola de amor. Aquele que foi, então, amado, é capaz, num segundo momento, de adequadamente amar-se. Porque somente aquele que se ama, e somente aquele que se ama adequadamente, é capaz, então, de dar amor. É capaz, então, de ser um sujeito amoroso. Dessa forma, quando enunciamos, por fim, o amém, que coroa toda a colocação em cena, no interior de uma oração, todas essas virtudes, dizemos, então, amém, sem muitas vezes nos darmos conta de que naquele assim seja, está contido nas entrelinhas, de certa forma, se assim procedermos, ou seja, que venha de fato o vosso reino, e que assim seja, desde que sejamos nós em conformidade com aquilo que empenhamos a palavra no cumprimento, não apenas de virtudes sobre as quais alguém possa refletir, mas de virtudes que de fato se transformem em prática. Dessa maneira, esse assim seja apela para a ideia de que, de fato, será bem-vindo o pão nosso, será bem-vindo o teu reino, se tivermos fé e boa fé, se praticarmos as virtudes, se formos humildes, se formos simples,
se formos capazes de perdão e se tivermos, acima de tudo, amor, como nos ensinava o apóstolo Paulo. Para concluir, então, uma última e grande questão. Qual, então, o apelo ético fundamental do Pai Nosso? O grande apelo ético apresentado pelo Pai Nosso respeita ao nós, respeita ao nosso. E quem é esse nós para cada um de nós? De que forma nós pensamos este nós que conjugamos quando rezamos o Pai Nosso? Muitos oram o nós apenas no sentido enfático, porque ao rezarem o Pai Nosso, na verdade, muitas vezes pensam apenas e exclusivamente na primeira pessoa do singular e quando oram, no fundo, apenas dizem: meu Pai, e venha a mim o vosso reino, posto que venha exclusivamente a mim o meu pão de cada dia. Dessa forma, insisto então na pergunta: quem é o nós? Nós, todos dirão, nada mais é do que a soma do mim com os meus. Mas, na verdade, ao nos resumirmos ao nós, somos nós estreitos demais. E tanto mais restritivo seja o nosso, tanto mais sobram outros, fora de nós mesmos. Sobram esses outros tantos que assinalamos como não sendo nós para serem outros. Sobram os loucos, sobram os aleijados, sobram os pobres. Do outro lado, sobram os negros, sobram os amarelos, sobram os muçulmanos. Sobram todos aqueles outros que não torcem pelo meu time. Sobram todos aqueles que não nasceram na minha cidade. Sobram todos aqueles outros que não falam a mesma língua que eu fale. Sobram em si, e assim, em síntese, inúmeros outros que esse nós, absolutamente restrito e restritivo, findou por expurgar daquilo que nós apontamos e nos dizemos como sendo nós. Diante, então, disso, a existência de multidões de outros, é que cabe a asseveração de que apenas resta, de fato, uma possibilidade para a paz. E a possibilidade para a paz passa pela tentativa de diminuição da multidão dos outros, ampliando, cada um de nós, o nosso próprio conceito do que seja nós. Dessa forma, então, nós, em geral, nos dizemos: nós somos eu e os nossos. Assinalamos, então, na nossa rua como sendo nós, essa família que ali mora. Mas nós poderíamos pensar, nesse processo de ampliação gradativa do que seja o nós, que nós, na verdade, não é apenas a minha família que comigo coabita, porque o nós serão todas as famílias da nossa rua. Mas isso então não bastaria, porque nesse processo de ampliação desse nós, teríamos que pensar não apenas em nossa família, nas famílias que moram na nossa rua, mas pensar como sendo nós todas as famílias que moram no mesmo bairro que nós. E isso não bastaria, porque teríamos que pensar em termos de nós, como sendo esse nós constituído por todas essas pessoas que moram na cidade em que nós moramos, que moram no estado em que nós habitamos, que mora no país onde nós nascemos. Mas porque isso ainda seria insuficiente, necessário far-se-ia que nós pensássemos o nós agregando todos os países de todos os continentes, que nós pudéssemos agregar a esse conceito de nós devidamente ampliado, não apenas a mim e a minha família, mas a todos nós que habitamos o planeta Terra. E isso talvez ainda não bastasse, porque nós teríamos que pensar em nós, agregando neste nós todos aqueles seres viventes que hajam e que se encontrem distribuídos universos afora, em todas as galáxias, por esses mundos infindos, filhos, todos nós que seríamos, porque somos, de um mesmo Deus. Dessa forma, então, coloca-se uma questão: necessária essa ampliação do eu. Mas é impossível fazer essa ampliação? Então, que reduzamos a nossa proposta e nos contentemos apenas e tão somente em amar ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas amar ao próximo como a nós mesmos é possível? Humanamente, ainda não. Dessa forma, então, façamos o que é humanamente possibilitado,
que respeitemos a dignidade do próximo, mesmo que não amemos a Deus sobre todas as coisas. E para tão somente nos lembrarmos disso, rezemos o Pai Nosso. Mas eu solicitaria que esta oração fosse feita não com aquele espírito cotidiano de quase total descaso para com as preces, com a prece, melhor dizendo, que Cristo nos ensinou, mas que nós pudéssemos orar esta oração, pelo menos hoje, de uma forma completamente diferente. Que nós pudéssemos, então, orar o Pai Nosso, como com certeza ora essa oração o náufrago que se encontra em mar aberto contra o mar revolto. Que nós possamos rezar, nesta ocasião, o Pai Nosso, como desesperada reza a mãe à cabeceira do filho doente. Que nós possamos rezar o Pai Nosso como se fosse a primeira vez, aquela vez em que nossa mãe, talvez, mãos postas e sobrepostas sobre as nossas, nos ensinou aquela oração, dizendo que aquele era o momento em que Cristo conversou com toda a humanidade. Que nós possamos então orar esta oração, que nós possamos dizer o Pai Nosso como se fosse, por exemplo, a última vez que nos fosse dado o dom da palavra, e através da palavra, do pensamento e do coração, nós nos pudéssemos, elevando-nos a nós mesmos, elevarmos-nos aos olhos de Deus. Gostaria então que nos dessemos as mãos para que orássemos a oração que Cristo nos ensinou. Diz então o Cristo, isto que é, repetindo, uma súmula ética, que caso fosse posta não apenas sob a forma de palavras, mas transformada em gesto todos os dias, com certeza nos tornaria melhor a humanidade e com certeza nesse processo de melhora, Deus sorriria. Diz então o Cristo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Bom, amigos, 15 anos não são 15 dias. Como é incrível que 15 anos se passem e aquela pequena árvore ou aquela pequena semente se transforma numa árvore cada vez mais frondosa. E antes de concluirmos a nossa noite, já que esta foi a última palestra, depois nós teremos um encontro com o bispo Dom Jaime, eu gostaria de chamar ao palco aquele que plantou a semente. Por favor, governador Cássio Cunha Lima. Isso é uma camiseta do evento para o governador. O governador merece mais do que eu. Boa noite a todos. De forma muito breve, apenas para dizer que um sentimento muito forte me trouxe aqui esta noite. A saudade. Quando eu vinha de João Pessoa para cumprir um outro compromisso, liguei para Iris, que ao lado de Pedro e de tantos outros, para não pecar por omissão nas citações, construíram este encontro. Meu coração veio uma inquietude muito sincera de poder estar aqui
e dizer o quanto é importante para o nosso estado, para a nossa cidade, esta reunião de paz que aqui se celebra, se festeja há 15 anos. E Pedro disse bem, 15 anos não são 15 dias. E aqui, Dom Jaime, vem uma saudade de Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que durante todo esse tempo participou conosco. Vem a saudade do primeiro ano em que esse auditório estava a metade do que está hoje, de Augusto César Vanucci. Vem a saudade de Palmeira Guimarães. De Palmeira Guimarães, que nos deixou tantas coisas maravilhosas e, dentre essas coisas, nos deixou, para nós que vivemos, Dom Jaime, no semiárido, nos deixou um hino: só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Lembram? Só deixo o meu Cariri enquanto a minha vaquinha e puder com o chocalho, eu vou ficando por aqui. Quem sai da terra natal boa noite. Meus amigos, eu convidaria Dom Jaime para subir ao palco, que é uma pessoa que já conquistou os corações e a alma de Campina Grande. Seja bem-vindo, Dom Jaime. Estamos vivendo a espiritualidade do fim. Não sei se já pensamos sobre isto, mas é bastante significativa a espiritualidade do fim. Os nomes, na minha mente, ainda são poucos. Os rostos são muitos, milhares. Confesso que, tendo estado aqui na primeira noite, retornei hoje. Acompanhei, na medida do possível, pela imprensa, o desenrolar deste 15º Encontro para a Nova Consciência. Digo com muita abertura, lealdade de espírito e espontaneidade, que percebo cada vez mais como nós somos carentes e necessitados da nossa condição humana. Talvez uma das mega tendências do tempo moderno que vão se manifestando à medida em que cada um se debruça sobre a realidade e tenta interpretá-la é justamente ser humano. Até porque quanto mais formos humanos, mais seremos divinos. Tenho a impressão que quem disse isso foi Leonardo Boff. Quanto mais formos humanos, mais seremos divinos. E esse humano passa pela acolhida, pelo olhar receptivo, pela alegria estampada nas faces, quando nós nos reencontramos. Isto pude viver com muita espontaneidade e contentamento na noite de hoje. Retornando aqui, me reencontrei com os rostos, as pessoas, já bem mais felizes e acolhedoras, porque já passamos a integrar uma comunidade da nova consciência. Por isso, saudando a todos com muito apreço, com muita deferência,
o governador do estado, as demais autoridades, prefeito, as lideranças todas que proporcionaram, todos que fizeram este encontro. Cabe a mim, com muita deferência, e repito mais uma vez, fico agradecido e honrado por isto, de poder dar esta palavra de encerramento, uma palavra que simboliza, pelo menos, o encerramento deste encontro. Por isso eu fico muito agradecido e confesso que realmente me surpreendi com tudo aquilo que acabamos de ouvir de modo tão magistral, com tanta alma e convicção sobre o Pai Nosso. Por isso, saudando a todos com muito carinho, com muito boa vontade, me sentindo sempre agradecido por esta oportunidade, assumindo e vivendo tradições, tenho a honra de participar desta cerimônia de encerramento do 15º Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande, que certamente, com um olhar crítico sobre si mesmo, se regozija pelo êxito plenamente alcançado. Até o próximo encontro de 2007, manteremos na memória, com alegria e feliz recordação, os grandes momentos vividos neste encontro da Nova Consciência de 2006, todos resumidos e proclamados na beleza e plasticidade da caminhada macroecumênica pela paz no último domingo pelo centro da cidade de Campina Grande. Com os bons resultados alcançados pela vasta e enriquecedora programação realizada, com a participação de todos que aqui se encontram, podemos levar na bagagem para a viagem de volta os mais elevados sentimentos humanos e a certeza de que podemos fazer algo pela paz entre os homens e pelo desenvolvimento sustentável. Uma luz brilhou nas trevas da intolerância religiosa, o respeito às diferenças e ao pluralismo religioso permanecem como marca registrada deste nosso encontro. A esperança de uma cultura de paz e de um mundo novo continuará viva entre nós. A certeza de que o amor tudo vence, como já nos falava o poeta Virgílio, nos encoraja a prosseguir na itinerância deste ideal. Permaneçamos vigilantes e comprometidos com as conquistas alcançadas, e assim todos enriquecidos com a presença e partilha de dons que cada um trouxe como fruto de sua espiritualidade, de sua religião, de sua filosofia e de seus trabalhos científicos, artísticos e culturais. Só resta-nos agora louvar e bendizer ao Deus da vida, da paz e de todo o bem, com um amém. Muito obrigado, parabéns sempre, que Deus nos conceda a graça de continuarmos neste caminho. Muito obrigado. O que é que você leva deste encontro? Coisas boas. Paz. Esperança, amor, consciência, harmonia, tolerância. Então, se agora no coração da gente, no momento de silêncio, cada um dissesse: eu pessoalmente, a partir deste encontro, me comprometo com o quê? Na minha vida cotidiana, no meu modo de me relacionar com quem eu convivo mais de perto, na minha casa, na minha família, no trabalho, na escola, onde seja, o que é que eu me comprometo a viver essa cultura da paz? Vocês lembram que na primeira noite eu conversei aqui com vocês e eu dizia que o Mahatma Gandhi, esse grande líder da paz, né, no começo do século XX, ele fazia questão de dizer: comece em você mesmo a mudança que você propõe ao mundo. Comece por você. Então, no momentinho de silêncio, cada um, cada uma, reflete isso agora.
o que é que eu devo começar por mim? Qual é o trabalho, o compromisso que eu assumo? Na família, na escola, onde eu estiver. E essa coroa, né? esse círculo, aqui que não é um círculo roda, mas é um círculo de carinho, de amizade, de relação, que a gente criou nesses dias aqui. Agora, tem a tarefa, tem a missão de como que enviar a todos. Né? Dar um envio, mandar vocês todos aqui como numa missão, numa tarefa de ser construtor, construtora da paz. Vocês aceitam essa tarefa? Sim ou não? Então, construtora da paz em nós mesmos, conosco mesmos, e uns com os outros, nas relações, na vida, no mundo, né? Então, como é que a gente faz isso? Quem acredita na paz? Olha que beleza, se tivesse 3 mãos, levantava as 3. E nós, quem acredita na paz? Cada um de nós tem um idioma, não é? Alguns falam português, outros falam árabe, outros falam japonês, outros falam hebraico, outros falam uma língua indígena, falam bobagem. E outros falam romani. O senhor fala o quê? Hindi. Todas essas idiomas, todas essas novas linguagens que nós não conhecemos, mas que vocês conhecem pelo coração, pela religião e pela vivência, tem a palavra paz, não tem? Então, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí? Então você está propondo que cada um agora diga paz na sua língua, no seu idioma, na sua cultura? Não só diga, como grite bem alto. E com a mão direita levantada. Porque do momento que fizermos isso, nós vamos passar essa paz para vocês em todas as linguagens que Deus achou que nós merecemos saber. Em todos os idiomas que Deus achou que devem ser usados para transmitir a palavra dele. E com isso daí, vocês sairão daqui com uma capacitação em cultura de paz, encharcados de paz, para aguentar até o próximo ano. E durante esse ano vocês vão transmitindo para todos ao redor de vocês paz, não só em português, em inúmeras e inúmeras línguas. E se vocês souberem de mais alguma, gritem também. 1, 2, 3. Paz. Vamos de novo? 1, 2, 3. Paz. Vocês podem ficar de pé. Agora, cada um de nós recebe a paz que o outro disse para nós. Então, no gesto de acolhida, de deixar que ela penetre pelos poros e tome o corpo da gente. Vamos olhar uns aos outros sem palavras, com todo carinho, com toda a ternura divina, a ternura da paz. Vamos fazer isso? E uma última vez, assim, com toda a energia de amor que está dentro de nós, 1, 2, 3, paz! E a gente encerra esse encontro belíssimo, nos abraçando uns aos outros. Que cada um abrace o outro, a outra que está junto de si, e deseje que sejamos embaixadores da paz, embaixadoras da paz, até o ano que vem. Até o ano que vem, gente.